Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Juan e é um prazer começar aqui o primeiro vídeo aqui no canal com vocês. Hoje a gente vai começar aqui com uma aulinha de topografia para aqueles que têm dúvidas sobre a matéria, principalmente de arquitetura e urbanismo, que é o curso no qual eu estou fazendo. Então a gente vai começar aqui explicando o que é a topografia. A topografia ela pode ser dita como topo, que significa lugar, e grafia, que significa desenho, uma descrição. Todo projeto de arquitetura e urbanismo vai ser visto que tem uma planta topográfica e um corte, porque não dá para começar uma casa simplesmente do nada. A gente tem uma casinha, mas o que tem embaixo dela? Cadê o que? A gente não sabe o que. Então se você faz uma planta e simplesmente coloca, por exemplo, a casinha e não tem mais nada, a gente vai assumir que a casinha tá no nada. Então a gente precisa de uma planta topográfica. Então sempre que vocês forem pesquisar sobre plantas topográficas, vai ser esse modelo, mais ou menos resumindo, esse modelo que vocês vão encontrar. Uma planta topográfica, ela pode ser constituída entre linhas mestras, contendo linhas paralelas. Essas linhas mestras, elas servem para resumir o desenho. Por exemplo, se você tem um desenho aqui, ó, vamos seguir as linhas mestras que estão no desenho. Você tem um desenho que tem 10, 20, 30, 40, 50, significa que entre o 10 e o 20 se passaram 10 metros. Esse é um período de 10 metros. Independente da escala que for, daqui, desse ponto até esse ponto, significa que tem 10 metros. Então, em vez de fazer uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Projetos de arquitetura, as plantas topográficas são resumidas entre 10 metros e 5 metros. Isso significa que o quê? Entre uma linha mestra e outra, podem variar de 5 metros ou 10 metros. Isso acaba resumindo muito o desenho, acaba deixando uma planta muito mais limpa, porque geralmente uma planta topográfica não vai ser só isso daqui, ó, 4 ou 5 curvas de nível, vai ser 200, 300, vai ser uma cidade inteira de curvas. Sempre que forem pesquisar, darem uma olhada em plantas, vocês vão ver que geralmente vão ter marcados as cotas de curvas mestras, nunca as curvas paralelas, significa curvas de apoio. Então, uma dica também que eu dou, esse daqui é um modelo padrão de curvas. Por exemplo, você tem uma curva aqui, isso significa que está subindo, por exemplo, aqui ó, do 10, do 20, 30, 40, 50. Significa que está subindo, seria mais ou menos um relevo assim. Mais ou menos assim, resumindo. Então aqui seria 10, aqui seria 20, 30, 40 e 50. Aí aqui como é só um pedacinho, seria só um pedacinho também. Aí aqui já desce para o 40, então 40 seria isso daqui. O 30 seria isso daqui. O 20 e o 10. Então aqui percebemos que as curvas mestras, conforme elas estão de 10 em 10 metros, então a altura entre uma e outra é de 10 metros. E aqui 10 metros. Entre uma curva e outra são 10 metros de diferença. Então, como aqui tem uma curva aqui e outra aqui, dá para ver que elas estão bem distantes uma das outras. Ou seja, entre uma e outra, aqui 10 metros e 20 metros, percebemos que é um desnível bem assim, suave, podemos dizer entre aspas. Porque não é uma subida, não é um declive tão alto. Diferentemente do que está aqui. Porque a gente tem 1, 2, 3 curvas bem próximas umas das outras. Então seria como se fosse isso daqui. Aqui estaria o 30. Aqui estaria o 40. E aqui estaria o 50. Ou seja, num curto período de espaço, existem 30 metros de diferença. Existem 20 metros de diferença. Ou que seja, 100 metros de diferença. Então isso daqui significa que é um declive muito alto, diferente desse daqui. Ou seja, esse daqui é um cume de uma montanha, isso daqui é o topo, isso, e aqui poderia ser uma planície. Seria uma planície se fosse, por exemplo, a 10 fosse aqui, mais distante. Então essas são algumas dicas. E como na primeira aula estou explicando as curvas de nível, nada melhor do que a gente poder representar uma planta e um corte. Porque geralmente, para você poder fazer o seu projeto, você vai ter a planta, porque você vai solicitar pela equipe que faz as plantas, as curvas de nível, para você poder colocar a sua casa lá, e você vai colocar um corte. Porque não adianta você colocar uma casa, uma planta lá, sem você ter um corte. Então como que a gente pode fazer um corte numa planta de curva de nível? Um jeito fácil de fazer seria você pegar a planta, traçar a sua linha de corte. Então, por exemplo, a sua linha de corte está passando aqui, ó. Essa seria a linha de corte. Então tudo que tá para lá, a gente tá vendo. Então você vai fazer um gráfico. Então vamos fazer aqui um gráfico rapidinho. Ok, a gente tem um gráficozinho mais ou menos, só para poder ter uma ideia do que é a curva de nível em corte. Então, com o auxílio do material de desenho, pode ser um esquadro, uma régua, o que seja, você vai colocar aqui, ó, bem onde tá passando, bem na interseção da curva, entre a curva de nível e a linha de corte, você vai colocar o seu esquadro, sua régua, tanto faz, e vai marcar bem no quadro onde começa.
Então aqui fica a nossa curva de nível 10. Bem aqui, você vai, coloca bem retinho, faz certinho e coloca a nossa curva de nível 20. Aqui está 30. Aqui está 40. Aqui está 50. E como não tem mais outra, não tem outra curva de nível dentro da 50, assumimos que aqui na curva de nível 50 é o topo da montanha. Então vamos para cá, aqui é 50, continuação, aqui é 40, 30, 20, 10 e aqui é a 0. Então aqui a gente tem aqui no nosso gráfico a gente conseguiu representar a curva de nível do jeito que ela é. É basicamente um jogo de liga pontos. A gente vai, coloca, vai ligando um cada um. E como uma montanha, ela geralmente é curvada, não tem uma chapa reta no topo dela, ela não é simplesmente fechada, a gente faz uma leve inclinação aqui. A gente não faz uma inclinação suficiente para chegar na 60, por exemplo, porque no caso aqui não tem, então a gente não faz uma subida suficiente para chegar na 60, tá vendo que tem um espaço, mas a gente também não deixa reto a ponto de ficar na 50. A gente não chega na 60, mas não fica na 50. Então a gente desce. E percebendo aqui pela planta e o corte, a gente tem uma área que é simplesmente uma montanha. Então, que dá sequência aqui num rio, num lago, no mar. Porque chegando na curva 0, a 0 é o nível do mar. Aí a partir do nível do mar é menos 10, menos 20. Então se tivesse mais uma curva aqui, seria menos 10 e aqui seria submerso, aqui seria água. Bom, vamos fazer só mais um exemplo desse daqui para fixar bem na cabeça o conteúdo. Bom, beleza, fiz aqui a nossa representação, então vamos começar. A gente vai aqui, temos a nossa planta, então a gente marca onde a nossa linha de corte vai passar, a gente sinaliza onde a gente está vendo, porque independente de onde tiver a direção da seta, por exemplo, a seta está para cá. Então o observador vai ver o corte a partir daqui para lá. Então é daqui para lá. Se a sinalização ela estiver para cá, significa que o observador está vindo tudo para cá. E é assim. Então é sempre bom sinalizar aonde você está vendo, para não ter dúvida. Então vamos abordar esse lado daqui. Então vamos lá. A gente coloca, vamos começar por baixo, então a gente coloca a nossa do 0. O 0 está passando bem aqui. O 10, ele está passando bem aqui. O 20, aqui. O 30, aqui. O 40, aqui. O 50, aqui. O 60 e o 70 ele está bem próximo. Então vamos colocar aqui. Aí vamos aqui de novo, o 70, o 60 e fechamos com 50 bem aqui. Ok, essa é a nossa curva de nível, esse é o nosso corte. Então vamos fazer nosso corte. Tá vendo que aqui não tem uma curva 40? Então significa que ele não chega na 40. Então vamos colocar. A nossa montanha, ela não tem o topo reto, então a gente faz uma voltinha não suficiente para chegar na 80. Fechamos todos, ligamos todos os pontos. E esse daqui é o nosso corte topográfico, de acordo com a nossa planta feita. Ou seja, aqui nós temos um cume e provavelmente aqui nós temos um oceano, um mar. E é isso. Essa é a nossa matéria de curva de nível. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal.